Boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, hoje direto do Maracanã, que vai receber daqui a pouco, 8 da noite, ao vivo, no Sport TV. Vasco e Fluminense, a semifinal de Copa do Brasil, é o jogo de ida. Hoje no Globo Esporte tem entrevista exclusiva com o zagueiro Cuesta do Vasco. Vamos relembrar aquele elástico do Rivelino, que está fazendo 50 anos, aquele golaço que ele fez com a camisa do Fluminense. Vamos mostrar como foi a vitória do Flamengo na estreia do Intercontinental. Relembrar também confrontos de Vasco e Fluminense em 2000, em 2006, pela Copa do Brasil. E também papo legal com o Diego Souza, com o Júnior César, que já estão aqui aquecendo para a gente fazer uma resenha daqui a pouco. Agora, eu vou chamar o Juliano Lima, que está no hotel onde o Vasco está hospedado, com as informações do Vasco, mandante do jogo de hoje. Fala aí, Juliano. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Vasco, que foi eliminado da Copa do Brasil no ano passado na semifinal para o Atlético Mineiro, quer voltar à decisão depois de 14 anos. Em 2011, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Bom, Escobar, o momento do Vasco não é o mesmo momento daquele Vasco que enfrentou o Fluminense em outubro pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 2-0. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. O atacante Ryan é esperança de gols. Ele fez 14 gols no Brasileirão e foi eleito a revelação do campeonato. Na lateral esquerda, Lucas Piton está fora do jogo, com uma lesão no joelho esquerdo. Puma Rodrigues, improvisado, deve ser o substituto. Então vamos falar um pouquinho desse provável Vasco de logo mais, que deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. A programação é o seguinte: depois do almoço tem o lanche, a preleção do técnico Fernando Diniz no final da tarde. Por volta de 5h40 da tarde, os jogadores deixam o hotel em direção ao Maracanã. Agora a gente vai até a concentração do Fluminense com o Lucas de Sena. Fala, Lucas. Muito boa tarde, Juliano, amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Os jogadores do Fluminense terminaram de se apresentar aqui na Barra Olímpica há aproximadamente 1 hora. O Lúcio Acosta foi o último a chegar. O Fluminense, que vem numa ótima fase, não perde há mais de um mês. São 7 jogos nesse período, 5 vitórias, 2 empates. Para hoje, não tem o Canóbio suspenso, então deve ir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. Na zaga, o Thiago Silva com o Freitas e o René na lateral esquerda. No meio-campo, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta. No ataque, Soteldo, Serna e o Everaldo, que é um dos vice-artilheiros da Copa do Brasil, com 4 gols até agora. Os jogadores devem estar terminando de almoçar agora, depois descansam, às 4 da tarde tem um lanche, 4h30 para a eleição do Zubeldia e depois pegam o caminho para o Maracanã. A gente está a aproximadamente 20 quilômetros do Maraca. E o torcedor que acompanhou toda essa apresentação desde as 8 da manhã aqui é o Tadeu, com assinaturas tatuadas, né? Fred e quem mais? Ares, Jorge e Serna. Qual vai ser a próxima tatuagem? Vai ser do Renê, gol do título. E hoje tem gol de JK, Mostra caçador aqui. de urubu. É a confiança do torcedor que tá aqui, mas tá indo pro Maracanã, viu, Escobar? 8 da noite. Beijo, família. Beijo, Escobar. Tamo junto. Feliz Natal. Lucas de Sena, o repórter da Voz Serena. Valeu, Lucas. É o seguinte, hein? Sabe aquele... A dúvida é de que lado o Zubeldia vai escalar o Soteldo, que será o substituto do Canóbio. Kevin Serna é um jogador que tem características e capacidade de jogar pelas duas pontas. O Soteldo prefere o lado esquerdo, só que do lado esquerdo, os confrontos diretos, os embates individuais, serão com Paulo Henrique, que tem um potencial de marcação superior ao do Pumita. Então, fica essa questão aí a ser discutida estrategicamente, como os dois técnicos vão posicionar os seus jogadores para poder ter vantagem nos chamados duelos individuais. Além disso, em relação ao Fluminense, ainda tem uma dúvida no meio-campo se joga o Nonato ou se joga o Hércules. Pelo segundo tempo que fez contra o Bahia, eu tenho o sentimento que o Hércules volta ao time titular. As cartas estão na mesa e tem o clássico logo mais aqui no Maracanã. Rio, 32 graus, com sensação térmica de 36, Bruno Vicari. Daquele jeito, hein, Rafa? E, aliás, essas cartas na mesa, você destacava aí uma carta que é importante, é a última aí da nossa linha, ó. Os números, claro, do Coutinho são importantes, do Ryan, do Acosta, mas do Serna, porque o Rafa falava dessa possibilidade dos lados, né, de onde o Soteldo jogaria. Isso pode mexer com o Serna também, que é um jogador que tem 18 gols e 8 assistências nessa temporada. Então a minutagem dele 12, é menor. Oi? 12, desculpa. 12 gols e 8 assistências, isso. Então, Breileiro, o que você acha? Por onde que tem que jogar o Soteldo? Então, É nas costas do Pumita?
Ou é nas costas do Paulo Henrique? Não, mas às vezes ter um jogador como o Soteldo, de velocidade, que vai para o drible e que exige maior marcação, ajuda a neutralizar um ponto forte do adversário. O Vasco sobe muito bem também com o PH na força, no arranque, e ter um jogador para sobrecarregá-lo ali pode fazer com que o Vasco tenha mais dificuldade de sair pelo lado direito. E o Serna, desde o Alianza Lima, é um cara que tem facilidade para jogar nas duas, né? Ele até no Alianza Lima jogava muito pelo lado esquerdo, cortando para o meio. Então vejo que essa não é uma questão para o Fluminense. A tendência até que os dois, durante o jogo, troquem de posição, até para confundir a marcação do Vasco. E do lado do Fernando Diniz, é pensar muito mais até no aspecto emocional do time do que necessariamente na abordagem tática. Essa formação, depois que ele tira o Verratti e coloca o Ryan para jogar mais centralizado, já está consolidada no Vasco. Não há muito ali o que resolver. A dificuldade sem o Piton, de certa forma, é atenuada, porque o Piton já não era mais aquele jogador influente em assistências com a saída do Verratti, mas tem uma dificuldade do Pumita com a marcação, um jogador que dá mais espaço por ali, até por não ser a perna dominante dele pelo lado esquerdo. Mas é muito do Vasco o momento que está vivendo. O Vasco chega cabisbaixo, de 8 jogos, perdeu 7. Mas é outra competição. Mas o jogador sente também, as coisas não estão fluindo, tudo que o Vasco tenta fazer, nada dá certo. Aquele jogo contra o Inter, um ponto totalmente fora da curva, até pelas condições ali do gramado, mais o gramado molhado, um dia de chuva em São Januário. E o Fluminense, 7 jogos de invencibilidade, confiança lá no alto, já garantiu vaga direta na Libertadores, tem uma mochila até menos pesada. O Fluminense recentemente foi campeão da Libertadores. O Vasco não ganha um título desse tamanho desde 2011, são 14 anos. Então tudo isso pesa contra o Vasco e o Fernando Diniz vai ter de trabalhar esse lado mental, de mobilizar os jogadores por aí. A urgência do Vasco por um título é maior que a do Fluminense e talvez o Fernando consiga por aí tirar um coelho da cartola, porque se for o Vasco da reta final do Campeonato Brasileiro, vai ser presa fácil para o Fluminense. Não é? E se o retrato for esse, o Flu da reta final do Brasileiro e o Vasco da reta final do Brasileiro, o confronto já está decidido. Tem que pegar o gancho do jogo de ontem, as duas partes. Tanto o Fluminense quanto o Vasco, de pegar ali quem era o favorito, o Cruzeiro. Como é que foi o jogo ontem? Corinthians jogou e o Cruzeiro basicamente alçou bola na área. Então o Fluminense, o Zubeldia tem que pegar o gancho do jogo de ontem, por exemplo, para justamente que os jogadores observem, favoritismo, beleza, fica lá do lado de fora, do lado dentro de campo a gente tem que jogar. E o Diniz tem que fazer justamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Favoritismo ficar fora, dentro do campo a gente tem que pegar, apagar tudo que a gente fez nas últimas semanas, nos últimos meses, que foi complicado, foi ruim, e agora a gente tem que jogar aí 2, 3 jogos, né, para a gente conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Taticamente falando, em relação ali Soteldo, o Serna, eu acho que o Zubeldia vai ficar aí trocando o lado. Ele já faz isso com o Canóbio também. Com o Soteldo, basicamente, eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. É muito tranquilo os dois jogam. Tudo bem, o Soteldo prefere o lado esquerdo, mas o Soteldo já jogou pelo lado direito também, algumas oportunidades. Provavelmente, o que eu acho que vai acontecer, ele vai começar, por exemplo, o Serna pelo lado direito e o Soteldo pelo lado esquerdo. E aí vai perceber quem está com mais dificuldade ali, né, na marcação e tal, e vai fazer uma troca. Aí fez a troca ali com 15, 20 minutos, e aí bateu os 30 e tantos ali do primeiro tempo, vai trocar de novo. Vai trocando. E ele vai fazendo isso justamente para o marcador não se acostumar com quem ele vai pegar ali de referência e para os jogadores terem a oportunidade de enfrentamento diferente. Do lado do Diniz, já para passar a bola para o Breler ou para o Rafa Marques, que seja, eu conversando com um amigo meu vascaíno, né? Eu não concordo, já falei isso daqui algumas vezes. Com o que você não concorda? Com a questão do Ryan centralizado, não adianta. Para mim, você tira o melhor jogador da temporada do Vasco, né, da função que ele poderia executar, que é aberto pelo lado direito. Só que ele mesmo virou para mim e falou assim, cara, tá bom. E vai fazer o quê? Não é que ele tem tanta opção assim. Exatamente, a questão de opção. A única opção é voltar o Verratti. A questão do Verratti, que não entrega tanto, né, com a bola rolando, aí seria a opção o David, só que aí o David também não chega a entregar muito quando tem a... Boa tarde, abençoadas e abençoados. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo na tarde dessa quinta-feira. Tô chegando com muitas informações do nosso Fluminense. O Flusão é hoje, hein?
Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Fluminense amassar a equipe do Vasco com tudo. Eu tô na expectativa muito boa de que o Fluminense, mesmo com a ausência do Canóbio, possa fazer um baita de um jogo, uma baita de uma partida. E o Zubeldia montou uma estratégia muito ousada para surpreender a equipe do Vasco da Gama. Então, assim, meu placar hoje vai ser 2-0 Fluminense. Eu quero saber o placar de todos vocês, né? O Fluminense terá uma ausência muito importante, que é o Canóbio. É um cara que tem mais de 10 pulmões, corre para todo mundo, o cara joga muito, se dedica na marcação, faz gols. Então, assim, o Fluminense vai sentir muita falta dele, mas vamos torcer para que o Soteldo hoje possa dar conta do recado. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. E agora, amigas e amigos, entrando no assunto Mercadão da Bola, Flamengo busca novos reforços para Zubeldia e monitora a situação de Gabriel Menino do Atlético Mineiro. O jogador também entrou no radar de outros times do futebol brasileiro, né, como Santos, Vasco e Grêmio. Ou seja, o Zubeldia deu aval e o Fluminense vai partir para cima, né? Vai tentar a contratação do Gabriel Menino, que é um jogador jovem, tem muita lenha para queimar, é um cara muito inteligente naquela zona ali de meio de campo, pode jogar de segundo volante, pode jogar um pouco mais avançado, joga também de primeiro volante. É um garoto que surgiu, se destacou com a camisa do Palmeiras, jogou muito bem, foi para o Atlético Mineiro, teve seus altos e baixos, né, jogando no time lá de Belo Horizonte, né, mas é um jogador assim muito qualificado, tem muita qualidade. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, Gabriel Menino seria uma boa no Fluminense? Deixa aqui nos comentários, né? Se vocês querem o Gabriel Menino, fala, eu quero o Gabriel Menino. Deixa nos comentários aqui, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.